Muito bem. E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui. Fiquei um tempo sem aparecer, mas foi por uma boa causa. Estava fazendo uns cursos aí pelo trabalho e aí pegou as minhas noites aí das semanas passadas, então acabei que não consegui conectar, não consegui criar conteúdo para lançar offline. Aí a gente lançou aí um vídeo com o Taigão lançando sobre Git, né? Sobre o que é, para que serve, como configurar, né? Os primeiros passos ali, tá bem da hora. A gente lançou na semana passada, né? Na quinta-feira. Quem tiver dúvida, lança aí nos comentários, né? Ou no nosso grupo. Então, recapitulando, né? A gente está aqui com uma série de vídeos em que eu vou abordar vários temas sobre programação. Então, começando da bem básica mesmo, para identificar necessidade de programar, né? O porquê que a gente vai atrás de soluções baseadas em tecnologia. Na primeira aula falei bastante sobre esse assunto, né? Sobre como a gente encontra um problema que é possível se resolver com programação, né? Os primeiros passos, instalando o ambiente, instalando o Python, né? Instalamos o VS Code, expliquei para que serve cada um, né? Expliquei o que é uma IDE. Nas aulas seguintes eu fui explicando passo a passo, usando um bot de exemplo, qual que é qual que são os principais pontos aí de programação que a gente aborda. Então falei sobre declaração de variável, como que eu consigo alterar os parâmetros dessa variável. Falei bastante sobre controles de fluxo, então o que é o if, como ele funciona, como que são as condições, né? Falei também sobre controles de laço, então falei sobre for, falei sobre while. Agora, na aula passada, abordamos todos os tipos de variáveis, né? Não todos, né? Mas enfim, as principais as variáveis primárias do Python. Expliquei um pouco sobre como funciona ali o gerenciamento de memória, por que a gente atribui o nome, como que a gente acessa, como que a gente troca o valor. Expliquei sobre variáveis do tipo lista, variáveis do tipo inteiro, né, ponto flutuante, que seriam números com casas decimais, a famosa string, né, os textos. E falei um pouco sobre o dictionary no finalzinho, né, que é um tipo de estrutura de dados interna do Python, né, que toda linguagem de programação tem algo parecido. No Python chama dictionary, que é um conjunto de chave-valores aí para identificar algum tipo de dado ali. Então, foram esses os passos que a gente deu até agora. A gente está usando aí um botzinho, que por enquanto a gente está chamando de EcoBot, como a base, né, para a gente programar tudo. Então é dele que a gente vai evoluindo, né? Ele que vai criando novas formas de existir. Então é isso. Hoje eu vou continuar trabalhando com o EcoBot, né? Então eu vou usar ele ainda como base para programar de fato. Então ele que vai ser o meu caso de uso aqui, né? Para a gente ter algo palpável de fato que eu possa ir evoluindo aos poucos, né? Então é isso. Eu vou ser mais sucinto. Hoje eu não estou bebendo vinho, hoje eu estou bebendo um Jameson. Muito chique. Ops, batendo no micro. Pra esquentar, porque tá... Ó, a Michelle chegou bem na hora que eu vou falar de bebida. Hoje deu uma esfriada, então eu vou beber whisky. Então, saúde aí. Espero que todos estejam bebendo alguma coisa. A Michelle já me disse que ela foi comprar um vinhozinho. Espero que já esteja aberto. Então vamos para a aula 4. E hoje a gente vai falar sobre dois temas muito legais, muito bacanas. A gente vai falar sobre
um tipo especial de variável, que é o tipo de data. Então a gente vai usar uma biblioteca específica do Python para tratar datas. Para isso eu vou evoluir um pouquinho o meu chatbot lá, o EcoBot, para que ele consiga perguntar a data de aniversário do meu usuário ali, né, do meu amigo. E baseado nessa data ele vai descobrir com uma regrinha aí, qual é o signo da pessoa. Então a gente não vai mais perguntar o signo dela. Eu vou tirar essa pergunta lá e eu vou perguntar a data de aniversário, para eu poder ter cadastrado com a data de aniversário. Assim, né, quando a gente estiver nessa data, meu bot pode, por exemplo, mandar um feliz aniversário. Olha que legal, se o nosso bot lá, que está lá no grupo, sabe o aniversário de todo mundo que está no grupo. No dia do aniversário vai lá e manda um bom dia às 6 horas da manhã, dando parabéns. Lembrando todo mundo do grupo de que é aniversário da pessoa. Então, esse vai ser o objetivo hoje. Então, eu vou colocar meu bot para perguntar qual é a data. Dessa forma, eu vou introduzir o datetime, como é que a gente vai fazer para entender essa data, comparar ela com uma basezinha de signos, né? Eu vou fazer isso tudo com vocês agora para vocês verem como é que eu vou resolver o problema, né, de saber a data e qual signo, né, se essa pessoa é. E mais para frente vamos melhorar um pouco o código. Então vou introduzir também o que são funções, como definir, como usar e por que vai ser importante ter função nesse caso específico. Então, bora lá. A gente fez um arquivinho para cada aula. Eu vou manter da mesma forma para depois disponibilizar um GitHub certinho para... E aí quem não sabe o que é GitHub, o Taigão explicou lá no YouTube o que é GitHub. E vai ser o nosso repositório central, que eu vou configurar mais para frente ainda. Acho que ainda não vale a pena, mas logo logo vai ter. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser o aula 4. Espera que o microfone está na frente do teclado. Aula 4.py. Zeradão, para não ter que ficar lembrando tudo, né, e digitando. Então vamos lá agilizar um pouco hoje para eu não passar muito das 8. Tá lá, então tenho o meu programinha. Estamos iniciando hoje a aula 4. E hoje eu quero que o meu bot seja capaz de perguntar qual é a idade dessa... qual é a idade não. Qual é a data de nascimento e como que eu faço para ela... para o Python entender esse código, para o Python de fato interpretar que aquilo é uma data e saber, né? E aí depois a gente fazer uma lógica aqui, umas regras para ele identificar qual é o signo representando aquela data. Então vamos lá. Eu não vou codar tudo que a gente já fez, né? Então eu vou deixar aqui para quem quiser depois pegar das outras aulas a conversa completa. Aqui na aula 4 eu vou codar somente a parte da data para a gente não ficar refazendo o que já está aí bem batido, né, nas outras aulas. Então o que eu vou pedir aqui para ele hoje é poderia me informar nascimento. Olha lá, nosso bot ele é bem polido. E ele vai pegar este cara. Deixa eu já abrir aqui meu terminalzinho. Aqui. Beleza, nada novo, né? Já fizemos bastante coisa sobre isso. Bom dia, Daniel. Suave? Já fizemos bastante coisa sobre imprimir valor, pegar valor, né? Então, aqui eu vou, de fato, só, né, rodar para a gente ver que tá tudo certinho. Então, tá lá, começamos a nossa aula 4. Vou informar a minha data de nascimento. Legal, vou informar ela assim, 8/9/1989. Legal, não fiz nada com essa informação, né? E ainda salvei ela numa variável errada, né? Nome, nada a ver.
Já vamos arrumar isso daqui. Então, data de nascimento. Então, ele vai pegar essa informação e vai jogar para uma data de nascimento que eu vou precisar depois, né? Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo, então? Eu vou usar uma das coisas que a gente já viu para a gente recapitular um conceito sobre controle de fluxo, né? Controle de laços e tudo mais, porque eu quero agora que a pessoa confirme para mim a data que ela digitou. E se ela digitou errado, ela possa se arrumar. Então, aqui eu vou usar um while, peraí. Minha ideia é que eu consiga resolver que ele possa confirmar. Então aqui eu vou perguntar para ele. Você informou. Por que isso? Porque é comum, né, quando você está conversando com um chatbot ou com um assistente virtual, ele confirmar os dados que você está passando para ele, né? A gente usa isso como boa prática na parte de atendimento ao cliente. Então eu vou colocar aqui para a gente recapitular vários pontos aí que a gente estudou. Aqui eu vou chamar de confirmação. Então ele vai falar, você informou a data X, né, a data que ele falou ali em cima, está correta? E aí ele vai esperar uma confirmação. Se a confirmação for igual a assim, for igual a não, na verdade, né? Eu quero que ele primeiro veja se é não. Eu vou rodar isso aqui de novo, só que ficou péssima, né, essa minha... Ficou péssima essa minha solução, porque eu vou ter que ficar fazendo isso eternamente até o cara resolver sim, ou eu não vou ter como resolver, né? Então tem um esquema que a gente vai tentar implementar aqui. Eu não testei ele ainda, né? Que é um while para poder controlar. Então, enquanto o cara não responder sim, eu vou apresentar para ele, poderia me informar sua data de nascimento e a confirmação. Então, eu vou colocar aqui o while, vou pôr aqui entre parênteses, while confirmação. Nossa, eu coloquei confirmação com acento, cedilha, nada a ver isso aqui. É diferente, né? Eu quero que ela seja diferente de sim. O que eu vou fazer? Poderia me informar a sua data de nascimento? Né? Enquanto a confirmação for diferente de sim, eu vou perguntar a data de nascimento e vou pedir para ele confirmar. A hora que ele responder sim, ele vai sair daqui e vai seguir a vida dele. Então aqui eu não preciso mais disso, né? Eu não preciso mais ficar fazendo o C, até ele acertar aí o que ele queria falar. Então agora, qual que é a minha ideia? É apagar isso daqui. Só que agora, o VS Code já me avisou aqui, ó, que o confirmação não existe, né? Porque ele só é declarado aqui dentro. E só recebe um valor aqui dentro da confirmação. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar ela aqui fora, né? Eu preciso, antes de poder usar ela para comparar ali, eu vou atribuir um valor para ela. E eu vou atribuir qualquer coisa que seja diferente de sim. Por exemplo, nada, né? Se eu colocar um
um texto vazio é diferente de sim, então ele vai entrar aqui dentro. Então agora a minha regrinha de confirmação de dado está funcionando. Agora eu consigo rodar esse código e ele vai ficar me perguntando até eu confirmar. Então eu vou colocar aqui 1999. Não, 1990, né? Também não vou errar tanto assim. E eu errei, né? Olha lá, quem diria. Eu esqueci de arrumar a data ali. Então eu vou falar, informei a data? Não. Poderia informar a sua data de nascimento. E não funcionou, né? O que eu fiz porque eu comi bola aqui, pesada. Eu esqueci de preencher esse ponto variável aqui do meu texto, né? E aí a gente aprendeu aí nas aulas passadas como é que faz isso. Tem várias formas, eu vou usar a string formatada, que é colocando um Fzinho aqui na frente e dizendo aqui dentro o que eu quero passar. Boa. Então agora eu consigo passar aqui e agora, pá, agora ele está preenchendo certinho. Então enquanto eu não falar que sim, ele vai ficar me perguntando a minha data de nascimento. Aí eu não preciso só falar não, né? Eu posso falar qualquer coisa. Se eu falar Jujuba aqui, ele também vai voltar, né? E agora eu vou falar a data correta e vou falar sim. Pronto, ele saiu do loop e acabou o programa. Legal. Então está funcionando aqui meu controle de confirmações. Então eu tenho uma confirmação aqui se a data que eu informei está correta. Legal, só que o que acontece agora? Primeira coisa, na real, ele pode me informar a data de várias formas. Então uma boa prática seria eu pedir para ele num formato específico, né? Então eu vou falar aqui qual que é o formato que eu quero. Então vou por xx barra xx barra xxx. Beleza, eu quero no formato assim, porque senão ele vai me quebrar as pernas, né? Então. Aí qual que seria o caso aqui? Aqui, para tratar todos os tipos de formatos, a gente teria que, de fato, testar, né, os possíveis formatos que a gente quer aceitar e qualquer coisa diferente daquilo, pedir para ele inserir num formato específico. Né? Aí dá para a gente fazer, inclusive, todas essas regras aí, né, se a gente evoluir aqui, de repente essa aula a gente pode evoluir para isso, né? Colocar uma lista de formatos aceitos e se o cara digitar alguma coisa ali que eu não estou esperando, eu falo para ele, putz, não entendi sua data aqui, coloca a data nesse formato aqui específico. Aqui só para efeito de aula mesmo, eu vou pedir ali especificamente aquele formato e se ele me colocar, por exemplo, com um traço, eu vou pedir para ele colocar dessa forma. E aí eu vou testando aqui algumas ideinhas com vocês. Então é isso. Agora eu tenho a minha data de nascimento. E agora como é que eu falo pro Python aqui que isso daqui de fato é uma data, né? Não é uma string, né? Não é um texto, não é um número, ele sabe que não é, porque isso daqui ele já trata como texto, né? A gente testou isso na outra aula. Então eu vou começar com um conceito muito bacana, que é importação de módulos. Porque a gente tem por trás aqui do Python e de todas as, né, a maioria, provavelmente todas as linguagens de programação, vários módulos nativos. O que são módulos nativos? Né? São componentes que o próprio Python disponibiliza para quem está desenvolvendo, só que ele não carrega esses módulos diretamente para você toda hora. Qualquer programa que você vai fazer, ele vai lá e carrega todos os módulos nativos para você. Ele não faz isso. Por trás ele tem um gerenciamento de pacotes e versões e tudo mais. E ele só disponibiliza para você o básico ali para você trabalhar. E conforme você vai precisando de outras coisas, você pode importar esses módulos nativos, que já vêm instalados, ou usar esse gerenciador de pacote, que no caso do Python chama pip,
Tem outros gerenciadores de pacote, né, mas o que mais, né, eu acho que mais comum, mais tradicional é o pip, que você vai lá e instala um pacote. Por exemplo, você achou na internet um pacote que de fato já está pronto a partir de data para signo. Você vai lá e instala esse pacote via pip, que está lá guardado nos repositórios da galera que cuida do Python, e você já consegue usar isso sem precisar desenvolver nada. No caso aqui, para tratar data, a gente tem um pacote já nativo do Python, que é o datetime. Como é que eu sei isso? Porque dei uma googada lá uma vez na minha vida e procurei, cara, como é que eu trabalho aí com data no Python? E aí a galera lá falou, ó, vai lá e importa o datetime. Legal. Então, o Python, ele vai, o maninho aqui ele vai reclamar, por quê? Por que ele vai reclamar? Import? Ah, não, pronto. Dessa forma. Então, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho o datetime neste meu programa funcionando, né? E carregado, na real, ele não está funcionando ainda. E como é que eu uso ele? Vai ter a documentação, né? Eu posso deixar depois a documentação oficial do datetime aqui, mas basicamente é esse carinha aqui, ó, que é uma biblioteca nativa. Essa biblioteca é o datetime. Ela está explicando como ela funciona, como que são os métodos, como você pega diferença de data, um monte de coisa. Só que o principal que a gente vai precisar agora é o datetime mesmo, para eu poder informar o Python que esse formato aqui é uma data para ele começar a trabalhar isso como data. Eu vou alterar um pouquinho isso daqui, porque essa biblioteca em específico ela tem uma peculiaridade que você tem que fazer assim, porque quando desenvolveram ela, né, na estrutura lá, eles colocaram uma biblioteca chamada datetime dentro de a classe datetime dentro de uma outra biblioteca que também chama datetime. Então, isso aí eu vou explicar depois na parte de como é que eu importo o módulo, como é que eu crio o módulo dentro do Python. Mas isso aqui é o importante. O importante aqui para usar o datetime legalzinho, chuchu, beleza. Importa dessa forma que você vai conseguir usar diretamente. Então, beleza. Agora o que eu preciso? Agora eu preciso falar para o Python que esse cara aqui, que é a minha data de nascimento, é um datetime. Como é que eu faço isso? Para poder fazer isso, eu preciso usar um método que chama string format. Por quê? Porque eu estou querendo formatar a minha data, que é string, em tipo datetime. Então, basicamente, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, vou chamar de dt underline nascimento, só para saber que dt é datetime. E aí eu vou falar para ele que eu quero usar a biblioteca datetime lá em cima, que eu acabei de carregar. Se eu der um ponto, a gente já vai ver aqui que o próprio VS Code já dá vários exemplos aqui, né? Vários hints de coisas que você pode usar dessa biblioteca, né? Eu vou usar aqui o str ptime, desculpa, que é a biblioteca que eu vou usar para formatar essa data. Beleza, o que essa biblioteca precisa? Eu preciso falar para ela qual é a minha data, onde ela está guardada. Ela está guardada aqui, porque eu acabei de pegar ali no texto que o usuário me passou. E ele já até fala aqui, ó, a ideia do VS Code já fala, para você usar o strptime do datetime, ele está esperando lá uma data em string e um formato para essa data, do tipo string. Então ele espera aqui, isso aqui é um método, é uma função dentro dessa biblioteca que a gente implementou, que a gente baixou lá, né, que a gente importou. E ele já fala aqui. E você vai ter de resposta uma data no tipo datetime. Beleza, então eu já tenho aqui meu date do tipo string. E agora eu tenho que falar qual é o formato. O meu formato vai ser qual?
o formato vai ser esse, né? É isso que eu quero. Esse é o formato que eu pedi para ele. E como é que eu represento isso de uma forma que o datetime entenda, né? Na documentação vai ter tudo explicadinho, como que você representa o dia, o mês, o ano por extenso, o ano curto, o ano texto, o ano não sei o que lá. Para agilizar, como que eu identifico o 8/9 de 1989? É desta forma aqui. Porcentagem D, porcentagem M, porcentagem Y. Então é dessa forma que eu vou falar para o Python. Espero que seja dessa forma, na real. Deixa eu confirmar, mas tem agora eu fiquei na dúvida. Não, mas é isso mesmo. É o Y maiúsculo. Eu vou falar para o Python que ele está recebendo agora, então, nessa variável, o retorno dessa função. E essa função faz o quê? Pega uma data do tipo string, formata ela baseado num padrão. E o padrão é dia, D de dia, mês e ano. Para ver se isso funcionou, eu vou simplesmente pedir para ele imprimir esse datetime nascimento, para a gente poder ver a resposta. Eu vou colocar aqui certinho. Olha, eu fazendo errado. Vou pôr certinho, só que errado. Você informou a data? Sim. Olha só, funcionou. Ou seja, o Python entendeu que essa data aqui, na real, é uma... ele imprimiu aqui no formato padrão dele aqui, né? Mas ele entendeu que isso daqui é uma data. Como eu não passei a hora, ele colocou 0 horas aqui. Então ele já entendeu que esse número que eu coloquei, né, esse padrão aqui, é uma data. Então, agora se eu vier aqui e pedir para ele, por exemplo, falar para ele assim: nossa, você nasceu em setembro, que legal. Vamos. Nosso bot é muito interativo. Nossa, você nasceu em mês. Que legal. Como é que eu consigo pegar o mês agora? Agora eu já tenho isso aqui no formato datetime. Então, eu posso simplesmente pedir esse cara e pôr ponto month. E teoricamente ele não vai falar setembro aqui, porque o month vai vir o month aqui vai vir em texto, né? Então aqui eu vou colocar no mês month, pronto, só para não ficar um texto bizarríssimo. Então eu não falei que era, olha lá, tô comendo bola. Não falei que era um formatted string aqui, então ele simplesmente ignorou e imprimiu exatamente literal o que eu falei para ele imprimir. Caramba, já foi mó tempão e ainda nem cheguei na... Pronto, agora sim. Não cheguei nem perto do que eu queria falar sobre funções, mas agora eu falei aqui pro Python que eu quero pegar o month desse objeto, que agora é uma data de nascimento, que é uma data, na real, que eu posso pegar qualquer coisa dela. O que eu posso fazer aqui, então, para ele imprimir? Porque eu não gostei, né? Nossa, você nasceu no mês 9. Né? Fica muito... Parece um robô, de fato, né? Eu quero falar, nossa, que legal, você nasceu em setembro, que legal. Porque já parece que meu robô é inteligente. Eu quero que ele fale, nossa, você nasceu em setembro. Eu nem sei como eu vou resolver isso. Mas eu vou tentar agora fazer aqui. A live é para isso. Que legal. Não é assim que eu defino o comentário, é assim. Então é isso que eu quero que ele imprima, não é esse treco feio aqui. Como é que eu vou fazer? Bom, para isso,
eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, né, deixa eu pensar. Eu vou ter que formatar este cara de uma forma diferente. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso descobrir. Eu vou fazer de um jeito... Já sei. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura em que eu faça um depara. Eu ia tentar fazer usando a própria biblioteca do DateTime, só como ela está em inglês, o texto vai vir em inglês. E para alterar isso para português, até deve ter como, mas eu não vou descobrir como eu faço isso agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer na mão. Então eu vou fazer uma estrutura em que eu falo qual é a data, né, qual é o dia, não, desculpa, qual é o número que representa cada texto do mês. Isso daqui é o dicionário que eu falei no fim da aula, né? Isso aqui é uma aplicação do dicionário. Eu posso usar também tupla e tal. Eu vou usar dicionário só para... Porque neste caso aqui não dá para fazer tupla porque eu vou precisar de chave-valor, né? Então vai ter que ser dicionário mesmo. Então quando for 1, qual que é? Janeiro. Quando for 2, fevereiro. Essa não é a melhor forma de fazer isso, mas é uma forma. E agora como é que eu faço para transformar isso daqui, dessa frase feiona, sem sentimento, para essa frase mais bonitinha? Eu vou pegar este textinho aqui. Então é nossa, você nasceu em... Então, nossa, você nasceu em... Este cara aqui, eu não vou mais conseguir fazer aqui porque para fazer formato de string tem que ser variável simples. Eu acho que não dá para fazer uma expressão mais complexa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui que chama mês. E nessa variável, eu vou querer, de fato, o mês. Mas eu não vou querer assim, né? Eu vou querer que ele pegue este número 9 e busque aqui para pegar qual que é o que representa o 9 em texto. Como é que eu faço isso? Eu vou acessar esse dicionário, então meses, e vou no índice 9. Olha só. Então agora, quando ele... Nossa, eu pondo acento na variável. Nunca põe acento em variável, pelo amor de Deus. Então agora eu tenho aqui, teoricamente, né, se tudo der certo, eu tenho dentro dessa variável o mês, o meu mês em português e por extenso, né? Não um número. E aqui agora eu preciso alterar, eu não quero mais essa variável, eu quero pôr aqui dentro um mês. Agora vamos ver se ele vai imprimir exatamente isso daqui que eu estou me propondo a imprimir. Poderia me informar sua data de nascimento, 08/09/1989. Está correta? Sim. Olha lá. Que beleza. Pronto. Agora eu tenho aqui uma aplicação prática, né, do while, que foi uma coisa que a gente não fez lá nas outras aulas, né? Eu só expliquei o que era, mas eu não fiz uma aplicação tão prática. Então isso aqui é uma aplicação bem prática do while para confirmação, neste caso. A biblioteca DateTime, né? Coisas muito simples. De repente, para a próxima aula, eu posso trazer aqui como a gente valida outros formatos de data, né? Então, basicamente, né, se eu quisesse a data com tracinho, era só alterar aqui para tracinho, né? E aí aqui, tracinho, tracinho. Pronto, simples assim. Já mudei todo o meu código para agora eu aceitar com tracinho. E ele vai funcionar, chuchu, beleza, igualzinho.
para eu poder aceitar os códigos, o que eu faria? Eu teria que fazer condições aqui com os formatos que eu preciso testar, né, que o cara está colocando, e conseguir, né, enfim, dar uma resposta para ele caso ele coloque um formato que eu não estava esperando, né. Legal, dessa forma então. Eita. Desculpa. Dessa forma então agora a gente tem o nosso bot muito mais legal, né? Eu tenho aqui um bot que consegue traduzir aqui uma data que você colocou para texto, né? Usando aqui a biblioteca datetime, usando uma estrutura de dicionário para fazer aqui o depara do código, né? Rolou bastante sobre datetime, né? Datetime, também sobre controle de fluxo usando while, e aqui uma pequena aplicação sobre como usar uma estrutura de dados com dicionário para alterar aqui, né, o texto do que o bot responde baseado na data em que o nosso usuário aqui falou. É isso. Eu espero que tenha sido legal. A gente está dando passinhos bem devagar, né? Bem, como está sendo live e tal, né? Esse conteúdo provavelmente, se fosse num vídeo direto e reto de YouTube, daria 5 minutos, mas não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo não é ser não é jogar conteúdo, né? Falar sobre, né? Trazer aí as pessoas perguntarem e tal. Então é bem importante comentar, é bem importante interagir, porque é isso que vai ditando para onde que eu vou, né? Eu estou separando aqui os arquivinhos por aula porque fica mais fácil de testar as coisas. Então, se precisar, a gente depois compila tudo numa coisa só. Valeu demais aí por quem entrou. Hoje foi mais simples, né? Codei menos, mas eu acho que foi um assunto bem importante aqui, porque abordou, né, como que a gente faz para importar pacote, como é que a gente faz para usar esses pacotes que a gente está importando, como que a gente usou o datetime para entender o input, né, uma entrada de dados do nosso cliente, do nosso usuário, como é que a gente usou esses dados que a gente interpretou como data para fazer uma alteração de texto, e aqui eu consegui usar esse texto, né? Então, na próxima aula, qual que vai ser a nossa missão? Já vou deixar então o spoiler aí. A gente vai ter que criar uma função. Então, eu quero criar uma função, igual isso daqui é uma função. Eu quero criar, tá vendo? Uma function. Eu quero criar uma função que eu fale para ela assim. Que eu fale qual a minha data de nascimento, a minha não, né? Qual a data de nascimento. E ela me responda o signo referente. Então essa vai ser a missão da próxima aula. Para fazer isso, vamos usar o conceito de função e uma estrutura de dados bem parecida com essa daqui, só que vai ter um pouco mais de regras, porque a gente vai ter que fazer aí umas verificações de intervalos de data. Então a gente vai usar outras técnicas de programação aí para poder fazer esses filtros aí e entender como que eu nem sei ainda como, mas na próxima aula a gente vai descobrir como eu consigo dizer aqui, né, se uma data está entre duas datas para eu decidir qual é o signo. Então essa vai ser a missão da próxima aula. Então quem quiser já fica ligado. Vai ser quinta que vem. Hoje especialmente foi na quarta, para não perder mais uma data, porque amanhã é feriado. Mas na quinta que vem, às 19 horas, tô de volta.
se vocês tiverem qualquer coisa, sugestão de conteúdo, joga lá no Telegram. Também criei um Discord, né, pra fazer o pós-live aí com a galera que tiver com mais dúvida. Só chamar, tô no Discord o tempo inteiro, né? A gente pode abrir lá uma sala, né, pra falar de algum tema específico e ficar codando junto, compartilhando tela. É isso. Muito obrigado, foi muito legal voltar. Espero que não deu tempo de ninguém ficar alcoolizado ainda, são 8 horas da noite, né, véspera de feriado. Espero que todo mundo tenha curtido, todo mundo seja preparado aí pro feriado amanhã, e espero que todos emendem sexta, porque eu vou emendar. E é isso. Então, muito obrigado aí, galera. Valeu aí por quem interagiu. Interajam mais, né? Solicitem conteúdo, compartilhem aí o vídeo que vai sair no YouTube. A gente vai tentar lançar semanalmente vários conteúdos. O Taigão vai também contribuir com mais conteúdos fora, né, dessa série de vídeos. Então, vão ter outros assuntos. Ele já tem ali vários temas para abordar. E a galera que conhece programação e conhece outros temas que a gente pode abordar, sugiram também, mano, joga aí no comentário, porque é isso, né? Agora que a gente pegou a tração, ligar a câmera e começar a falar aqui, dar uma editada, pensar num roteiro, que as coisas vão saindo. Então, muito obrigado. Um brinde aí a quem ficou. Um brinde a quem tá assistindo. E até a próxima aí.